Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com fotos dos trabalhos artesanais em movimento. Imagens diminuem de tamanho e multiplicam-se até formar a imagem do artista. Sinomar veste camisa clara e tem ao fundo o baú sobre o qual estão algumas peças de seu trabalho. Eu sempre vivi do artesanato depois dessa época, né, da questão de adulto. Por exemplo, quando eu fiz artesanato, foi porque você ter só o segundo grau já não te dava um respaldo para você ministrar oficinas. Você precisaria de uma graduação. Aí eu fiz o primeiro curso de gestão ambiental, mas é o sistema burocrático, por isso que eu te falei que há uma diferença entre fazedor de cultura e agente cultural. Porque a maioria das pessoas que pega projeto é quem vive disso, que só pega projeto. É diferente dos fazedores de cultura que não vão pegar os projetos. O artesanato que eu cheguei, porque o artesanato também, ele passa a ser a sua identidade. É aquele artesanato que os outros artesãos, mestres artesãos de outros municípios, vai bater o olho e falar assim, esse é do Sinomar de Anápolis. Então você tem que ter uma assinatura própria, um trabalho com elementos, mesmo que seja parecido, mas tem que ter a sua identidade. Meu nome é Sinomar Fonseca e eu sou um artista da cidade. Meu nome é Sinomar Messias da Fonseca. Meus pais são de Morrinhos, né? Aí o que acontece? Na época que o Otávio Lage tomou conta da Secretaria de Segurança, daquela questão para acabar com a pistolagem do interior goiano e tal. Não, isso são coisas do passado, não há necessidade. Aí eu e minha irmã mais nova nascemos em Mato Grosso, aqui no Mato Grosso. Aí depois que ele separou da minha mãe, arrumou outra mulher e foi para Rondônia, que a minha mãe veio para cá, eu com 3 anos e 6 meses, e com a minha irmã de 6 meses, para Goiás novamente. Nós moramos na rua Barão do Rio Branco, abaixo da Contorno, a qual ela ainda era sem asfalto. Da Contorno para cá, ali perto da Baixada do Sapo, ela ainda não tinha asfalto, ela era toda de cascalho. Era um barracão, era um lote com 4 barracões e um banheiro comunitário ao centro, na beirada da Avenida das Antas. Não era tão sujo, porque havia resquício ainda de jacaré, capivara, né, e outros peixes também. Assim, a água já era bastante turva naquela época, porque não tinha nenhuma questão de tratamento, mas vinha muitas minas que desembocavam ali no rio, né? E principalmente hoje, onde que era Andracel, era a chácara do seu Genô e da Dona Sebastiana. A Dona Sebastiana, ela trabalhava com tear também. Então tinha as meninhas e o córrego que vem lá do Ipiranga, que ele desemboca ali, né? Então ali tinha uma fauna, uma flora bastante legal. A gente pescava mais aquela pescaria de peneira, né? Não era bem uma pescaria profissional, era uma coisa mais de peneira, de essas coisas mesmo. Já era bastante urbanizado, né? Mas só que ainda não tinha asfalto, era cascalho ainda. Tinha a Avenida Brasil e a rodoviária também era onde que era a NASA, a antiga NASA ali, onde que a gente tinha que pegar charrete ainda ir para casa. Não tinha outro meio de condução se não fosse a charrete. A Anápolis, ela teve uma expansão muito grande. Antigamente, meu irmão tinha uma chácara no Vale das Antas, a gente passava ali pro Recanto do Sol, era só pasto. Quando a gente morava em Anápolis, que saiu aquele primeiro conjunto habitacional, que foi a Vila Formosa, a gente pegava um ônibus, demorava para chegar na Vila Formosa, sabe? Era cerrado de um lado, cerrado do outro, até chegar naquele conjunto. Desde a época que eu estudei lá, porque assim, antigamente lá tinha sido uma delegacia, né?
Mas eu não me lembro dessa forma. A única coisa assim, que eu tenho mais noção de visibilidade, assim, consigo recordar muito, é a questão do Normalzinho, porque o Normalzinho ainda não existia a Praça do Ancião. Então era só uma cascaeira funda, aonde era cercado de arames, né? Tem até umas marcas aqui do arame ainda, porque a gente era um pouco custoso, né, para a gente cortar o caminho para poder pegar a Barão do Rio Branco, né, para poder subir para casa quando a gente já tinha mudado ali para Santa Maria de Nazaré. Então ali não tinha nada, era só uma cascaeira e aquela onde é a prefeitura hoje era só um protótipo abandonado. Não funcionava lá nada lá dentro. Então de custoso, de brincadeiras de rua mesmo, né, de apertar a campainha, sair correndo, brincar em praça, essas questões. Aí, com 12 anos, a gente já mudou ali para Santa Maria de Nazaré, na rua Mestre Simão, perto da Praça dos Trabalhadores. A Praça do Trabalhador ainda tinha um anfiteatro, né, com umas escadarias, né, que hoje não existe mais. O córrego, que a gente brincava muito na floricultura, que era aquele córrego que vinha do Ipiranga também, e ele passava a céu aberto, ali depois que acaba o muro do convento, né, ele ia contornando até desembocar no Ribeirão das Antas, onde a gente armava arapuca e essas coisas. Uma forma de diversão nossa, porque assim, naquela época todo mundo era muito pobre e não tinha muito acesso ao lazer, né? Aí existia duas piscinas ali na Praça Dom Emanuel. Uma do lado de lá com um parquinho, debaixo daquelas antigas glameleiras que existia, e outra do lado de cá, onde que hoje é o Rio Vermelho, também tinha uma piscina ali também com os flamboyants ao lado. Era piscina, mas não tão funda, né? Porque às vezes quando a gente mergulhava, a gente arranhava, né, o peito, a cara, tinha essas questões também, porque ela era feita de cimento. Não era feito pro povo usar, era só de enfeite, mas aí a molecada entrava e tomava banho. Quando eu fiz 2 anos, meu irmão já pegou, né? Ele trabalhava ali naquela distribuidora de revista Abril, que tinha encostado no Magazine, não sei se você lembra. Aí ele falou, você não quer ser escoteiro não, pra você dar um pouco de sossego pra minha mãe? Eu falei, me bota lá nesse trem. Aí foi quando a gente foi fazer. Antigamente só tinha um grupo de escoteiro, né, que era o Bernardo Saião, e funcionava lá na Matinha. E aquela, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo, etc e tal. Foi divertido, porque a gente não tinha diversão naquela época, né? Então é uma questão de interação, socialização da época. O Washington já dava pau na gente desde a época do Chicão, que é safado. No Chicão, e ele vinha com aquela muleta dele e rumava na cabeça da gente, era perigoso aquele menino com a muleta. Ele, se não me engano, ele já estava com 15, né? Então ele já não era escoteiro, era sênior. Naquela época do sênior era o Luiz Carlos, o Gilmar, que era do bombeiro, não sei se chegou a conhecer, o Washington, o Amir Brasil, que participa também da questão da capoeira Angola. A questão de trabalho, meu primeiro emprego com 13 anos ou 14 anos, se não me engano, foi na antiga Casas Buri, que ela funcionava lá na rua Barão do Rio Branco, em frente ao Itamaraty Hotel. Aí depois eu fui trabalhar num laboratório de prótese dentária, com o Marcílio, né? Aí depois eu fui fazendo depois que eu trabalhei com o Marcílio, fui fazendo algumas viagens, a qual quando eu mudei para Niquelândia, eu conheci um calunga que me ensinou a trabalhar com a palha do buriti. E desse contexto, nessa época também, eu ministrava uns cursos para a Prefeitura de Niquelândia, de Topiária, e conheci a Esther Lúcia, que era assistente social da Caixa Econômica Federal, onde ela também passou a me indicar para dar cursos, né, em outros municípios. Eu era assistente diplotético, aí já tinha aquela assim, habilidade de mexer com alicate, torção de arames, né, a questão dos moldes, né, e aquilo já foi despertando, vamos dizer assim, um instinto para o artesanato e para as coisas manuais. Aí quando eu fui para Niquelândia, que eu aprendi a fazer a questão de trabalhar com o buriti, conheci também a dona Alita, que era uma professora do Senar,
que ela ia para Minas Gerais, aprendia a fazer as bonecas e essas coisas em Minas Gerais, voltava para Goiás, né, e dava o curso de capacitação dentro do estado. Isso foi em volta do ano de 2000. Minha vida, basicamente, ela se vira tudo em torno do artesanato, né? Quando eu trabalhava em Anápolis, já mexia com sementes. Sementopiarias. Topiaria é a arte de mexer com sementes. Que foi a questão que depois eu fui para Niquelândia para ensinar o pessoal a trabalhar lá, que era no PAC, né? Não, quando eu estava com o Marcílio, no laboratório de prótese dentária, eu ainda não desenvolvia isso, porque a minha questão era só fazenda, trabalho, aos finais de semana pegava a minha bicicletinha, batia para Badiânia, porque os colegas e os primos já estavam tudo lá, né, na roça, né? Era uma questão final de semana, era mais lazer mesmo. Aí depois que eu saí do Marcílio, eu trabalhei uma época na Dandi, na Fenite, aí não deu muito certo, aí eu falei, vou mexer com artesanato. Aí foi quando eu já tinha uns conhecidos em Niquelândia, conheci um senhorzinho lá, um calunga, que me ensinou a trabalhar com a palha do Buriti, que já era alguma questão para mim agregar valores. Aí eu já estava ministrando oficinas para a prefeitura, quando a Esther Lúcia de Goiânia, que é assistente social, me conheceu, né, e me ajudou a divulgar o meu trabalho pelo estado. Aí nisso também eu tinha um colega que trabalhava no Ministério da Cultura, aí ele me proporcionou, eu fiz pinturas em cabaça no 25º aniversário da Fundação Cultural Palmares. Aí depois eu ministrei também oficina de pintura em cabaça no 2º CIAD, Conferência dos Intelectuais da África e Diáspora. Fui coordenador da Casa do Artesanato por 8 anos. Eu sempre vivi do artesanato depois dessa época, né, da questão de adulto. Por exemplo, quando eu fiz artesanato, foi porque você ter só o 2º grau já não te dava um respaldo para você ministrar oficinas. Você precisaria de uma graduação. Aí eu fiz o primeiro curso de gestão ambiental, mas antes eu tinha feito escola de artes, que é 3 anos consecutivos lá na escola de arte, o sequencial superior da arte, quando era Fafisma ainda, que foi eu, na PEF, o Silvio, a Inês, a Jaísa Parreira. Aí nós fizemos esse outro curso, mas ele não te dava uma graduação suficiente para você ministrar oficinas e cursos, né? Que naquela época veio algumas normas. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz uma gestão ambiental, porque nós tivemos muita briga, inclusive na questão da coleta do buriti, porque o IBAMA naquela época, eles pensavam que o buriti era igual um palmito. Se você cortasse, porque a gente colhe o olho do buriti para poder trabalhar. Então, se a gente cortasse o olho do buriti, ia matar o pé de buriti. Então, o IBAMA ele já criava alguma encrenca nessa forma. Até a gente participar de um processo de agroextrativismo pela Ecodata, em Brasília, né, onde foi provando que o olho do buriti é simplesmente a folha mais nova e ainda fechada. Você cortando ele, ele só deixa de nascer uma folha. Aí nasce a outra folha depois. Não, vivia mais de fazer artesanato, porque as palestras elas não te davam retorno. E antigamente também não tinha as leis de incentivo. Aí para dar aulas também, aí eu tive que fazer uma complementação pedagógica, né? A qual eu estava para poder ministrar também alguns cursos pelo Pronatex, onde eu passei 6 meses no presídio dando horticultura orgânica também. Aí quando eu fui convidado para ser diretor da Casa do Artesanato, eu já trabalhava com artesanato já uma boa data. Eu já tinha desenvolvido alguns trabalhos pelo Sebrae Goiânia, pelo Ministério da Cultura. Então, nesse caso, acho que eles fizeram uma pesquisa e viu que eu era a pessoa mais ideal para estar ali no meio. Aí foi quando eu fiquei lá durante 8 anos, mas também assim para a questão de moralização e realmente a Casa do Artesanato ter somente artesanato. Na verdade, a questão da normativa do artesanato, a gente já tem a referência do estadual e do nacional, que é o PAB. Porque não adianta a pessoa falar assim, eu quero ser artesão, mas ela não participa principalmente do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. Se você compra material de origem industrializada, você já quebrou o tripé da sustentabilidade. Aí ela só fica com o econômico e com o social. Então ela não contempla a essência do artesanato.
Porque Anápolis sempre foi um polo de artesanato. Para você ter uma ideia, por exemplo, Anápolis tem mais ou menos 10 artistas que participaram da construção da Feira da Torre. Né? Krishnamurti, Eurípides, que ainda tinha até pouco tempo, ainda tinha sala lá na Feira da Torre, o Lousa e outros já falecidos. Aí sobrou discípulos dele, nós temos o Edivanaldo, temos o Reginaldo, né, porque antigamente o pessoal pegava essas crianças, punha eles para ganhar centavos, para poder revender em Brasília, porque em Brasília era um polo de vendas. Então isso ficou bastante pessoas do artesanato dentro do município. O Amarildo, que trabalha com pedra-sabão, é muito bom. O Abraão também é muito bom. Só que aí é que essa questão de não ter um lugar que eles se sentam prestigiado para ser só artesanato, eles passam a fazer só na casa deles e exportar para fora. Pirinópolis, Brasília, Minas Gerais, é para onde vai o produto do pessoal de Anápolis. Eu já tinha uma relação com eles. Porque eu já vim de dentro do artesanato e eu já conhecia todo mundo. Né? E a nossa proposta era fortalecer, porque aí o que eu fiz? Apesar que a Casa do Artesanato, quando eu entrei, ela já estava montada, 3 salas e mais um depósito. O que a gente corria depois, através do Sebrae e de outras instituições, era levar material do pessoal para as feiras internacionais de artesanato, era Casa Cor, né? Era estar divulgando Anápolis fora do município. Hoje tem só uma portinha do lado de cá e trabalha mais com manualidade. Antigamente a gente atendia todo o entorno, até mesmo o pessoal de Olhos d'Água também. Olhos d'Água, Lequeçânia, Silvânia, todos os artesãos, eles tinham ponto na Casa do Artesanato. Durante a minha gestão da Casa do Artesanato, eu diminui um pouco a minha produção. Por quê? Tem coisas que não são ilegais, mas são imorais. Por exemplo, eu como estava lá e já tinha um salário para desenvolver aquele serviço, não era justo eu também levar o meu trabalho, né, estar à frente, por eu estar à frente e tomando a venda dos outros também. Aí eu fazia pouca coisa mesmo, só para deixar à disposição. Aí quando eu saí da Casa do Artesanato, que eu peguei toda a minha produção novamente. Porque o Washington, ele sempre trabalhou nessa questão, ele já tem uma linha que é o circo. Ele é reconhecido pelo circo. Aí ele faz máscaras de papel machê, onde ele usa papéis moídos, cola branca, que é de origem industrializada, tecido, que é de origem industrializada. Além dele pegar a verba por circo, ele ainda quer ocupar a área do artesanato, pegando a verba do artesanato também. Como a maioria dos, vamos dizer, porque existe uma grande diferença em fazedor de cultura e agente cultural. O fazedor de cultura, ele trabalha e vive da arte. O agente cultural, ele só promove as pessoas. Então, essa diferença já numa conversação desde com o Ministério da Cultura. Então, não é justo uma pessoa falar que transita em várias áreas e não ser da área. Porque se a verba vem para o artesanato, ela tem que ir para o artesanato. Se ela vem para a dança, ela tem que ir para a dança. Agora, uma pessoa vai para o circo e quer pegar do circo e do artesanato, não é justo. Né? Porque antes do ano de 2000, o que acontecia? A gente era conhecido como Coró. Ninguém dava moral, não tinha incentivo, não tinha dinheiro nenhum. Aí o que aconteceu? Aí com o presidente liberou a questão, inclusive das verbas perdidas pelo Sebrae, né? Para investir no artesanato. O que aconteceu? Aí chegaram aqui, nós tínhamos uma associação muito forte em Anápolis, que era a Associação das Tecelãs, ali na Boa Vista, né? Aí não tem que montar associação para isso ir para frente, que não sei o quê. Montou-se uma associação onde que a dona Cirila, a dona Rosário, Neire, as outras pessoas, elas eram obrigadas a fazer tudo meio a meio. A associação conseguia o material de graça, dava para ela, tinha os teatros que já tinham sido ganhos, elas faziam meia a meia, uma peça para ela, uma peça para a associação, limpeza, café, tudo por conta deles. Então não justifica. Que tipo de associação é essa? Aí acabou. Hoje é lá o quê? Aí depois disso, aí quem tomou conta da AKA, entrou um pessoalzinho, até mesmo o pessoal do circo também entrou, não deu conta. Aí veio um rapaz que veio lá do Nordeste, tentou implantar a questão do boi.
E parece que está lá assim, mas assim, tudo assim, os teares estão se acabando e não devolve para a mão das tecelãs. Mas na questão do artesanato, a gente tem que cortar o atravessador. Porque não é só porque você trabalha com produtos de origens naturais que você precisa de entregar a preço de banana. Então, se você fizer e você vender, você vai ter um lucro melhor. Igual o meu artesanato, a qual eu trabalho, que é o artesanato ecoamigável, ele é mais um conceito de sustentabilidade, onde a questão da preservação e conservação do cerrado é um artesanato biodegradável, né? E ele envolve, assim, juntamente com outras técnicas para ele ficar mais vendável. Então ele é um artesanato realmente que está na base conceitual do PAB. Hoje, o canal de venda, eu participo no município com uma feira de artesanato, que é a Feira das Águas, no Parque Ipiranga, que acontece todos os sábados. Participo no segundo sábado de cada mês numa feira no Sesc Goiânia. E no dia 22 e 23 de junho eu passei no edital, são 30 artesãos escolhidos, né? E vou estar no Goiás feito à mão. O recurso, ele é bem-vindo. O recurso do governo federal. E do que repassa para o Estado e o Estado distribui. Existe dentro um apêndice da Secretaria de Cultura, que agora já está desvinculado, né, que agora chama Secretaria da Retomada, né, que ela tem a parte lá do gerenciamento do artesanato, juntamente com a questão do desenvolvimento econômico. Então todas as verbas destinadas para o artesanato, ela vai para o artesanato, através de feiras e de eventos. Os recursos eles já têm há bastante anos, só que antigamente eram feiras mais esporádicas, né? Tipo Nordeste, Mão de Minas, esses lugares. Agora que ela está pegando um formato mais estadual. Mas é o sistema burocrático, por isso que eu te falei que há uma diferença entre fazedor de cultura e agente cultural. Porque a maioria das pessoas que pega projeto é quem vive disso, que só pega projeto. É diferente dos fazedores de cultura que não vão pegar os projetos. Porque eles não têm acesso a um computador, eles não têm acesso a outros, que é questão de mídia. Na verdade, no começo, eu não trabalhava muito com a questão do cerrado. Eu trabalhava com poucas coisas, tipo gerivá e alguns outros elementos, porque eu ainda não sabia a questão do tratamento. Aí com técnicas que um vai explicando para o outro e a gente foi começando a desenvolver com parceria com outros artesãos do município e de outros municípios, aí a gente foi adequando a questão das matérias-primas que existente no nosso município. Porque cada artesanato ele tem seu diferencial, mas por que isso? Porque a matéria-prima de cada município é diferente da outra. Olhos d'Água, por exemplo, eles fazem a flor da folha moeda, porém eles não têm a folha moeda lá. Esses dias para trás veio a Ivanilde Reis, eu levei nela num ponto de coleta meu para ela coletar a folha moeda para fazer o trabalho dela. E a gente faz esse intercâmbio. O chuveirinho do Cerrado, a Maria Badia, a Fatinha de Olhos d'Água, não tem o chuveirinho do Cerrado, mas ela planta o milho crioulo. Aí o que faz? Ela me dá a palha do milho crioulo e eu dou o chuveirinho do Cerrado para ela. Então a gente também há essa permuta, né, esse escambo de materiais de matéria-prima. O cerrado realmente está diminuindo, mas a gente tem os fragmentos de cerrado em zona urbana aqui em Anápolis. Por exemplo, uma área de coleta muito rica é a antiga água cristalina. Porém, essa área daqui a um tempo ela não vai existir mais, porque lá vai ser construído um condomínio. Aí vai nos jogando para o lado do Daia, indo ali para o lado de Engenheiro Valente, ou mesmo Abadiânia, Cocalzinho, em onde possa existir mais questão de espécies, né, vegetativas. Mas isso também, assim, ao meu ver, ocupa muito as leis ambientais. Primeiro, você não pode vender mudas de plantas nativas. Você pode fazer mudas para doar. Já é um ponto errado. Segundo, por exemplo, se aqui tem uma nascente, vamos supor que a nascente fica aqui embaixo, né? Mas onde é a área de recarga dessa nascente? É aqui em cima. Aqui em cima pode-se construir o que quiser. Aqui embaixo, no raio de 50 metros, não. 10 metros de curso d'água também não. Então, justamente onde que faz a recarga das nascentes, né, dos olhos d'água, são exatamente onde há esta questão de depredação.
pessoal não tem consciência de preservação. Por isso que esse também, através do artesanato ecoamigável, quando a gente faz a coleta, a gente faz esse trabalho também de estar semeando as sementes maduras que a gente consegue, para ver se nasce mais. Por quê? Eu, hoje em dia, não consigo subir num pé de buriti que eu subia 20 anos atrás. Hoje eu preciso de um pé de buriti menor. Então o que eu faço? Eu venho fincando os coquinhos dele para ver se nasce na beira onde não vai ter invasão de gado, não vai ter plantação de soja, para que nasça, para que eu possa coletar. Tem que ter isso, porque senão a gente não vai, porque a gente trabalha com cerrado em pé. O que é trabalhar com cerrado em pé? É trabalhar os recursos naturais que o cerrado nos dá. O artesanato que eu cheguei, porque o artesanato também, ele passa a ser a sua identidade. É aquele artesanato que os outros artesãos, mestres artesãos de outros municípios, vai bater o olho e falar assim, esse é do Sinomar de Anápolis. Então você tem que ter uma assinatura própria, um trabalho com elementos, mesmo que seja parecido, mas tem que ter a sua identidade. Ele tem que ser diferenciado, ele não pode ser uma cópia, porque senão é igual a manualidade. O que você compra numa feirinha aqui, você vai comprar em Brasília, você vai comprar em Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, a mesma coisa. Essa também é uma das diferenças. E se você pegar aqui, por exemplo, o São Francisco, que eu faço ele com a fibra de bananeira, você pode ver que esse estilo mais alongado, ele remete muito às peças do Krishnamurti. Porque na verdade a gente tem a influência, ninguém nasceu sabendo. Se não tem ninguém para te ensinar ou servir de inspiração, você não vai conseguir fazer um produto seu. Se trabalhar com artesanato, mas com artesanato, sim, consegue a questão de viver, né? Além, alguns conseguem mais só pela sua subsistência mesmo. Porém, o artesanato, desde que ele for artesanato, ele tem assim, onde você for, ele é vendável. As pessoas gostam do trabalho artesanal. E surge muitas pessoas, vêm depois da aposentadoria, eu quero fazer uma terapia, vou virar artesão, né? Mas aí vem a questão do conhecimento e da vivência. Como que a pessoa vai lá no mato, coletar uma semente, tirar uma palha? Ela não sabe. E ela tem preguiça, porque é trabalhoso. O processo, por exemplo, eu subo num pé de buriti, eu tiro o olho. Depois eu bato aquele olho, eu destalo, né? Folha por folha, separo as folhas, separo os talos, depois eu ponho para secar tudo na sombra. Depois que secou, é que eu faço o acondicionamento dele. E tudo é muito assim. Aí depois, para usar, você tem que pegar ele, você tem que hidratar ele novamente, para depois poder moldar, para depois secar, para depois dar o produto final. Então o artesanato, ele é criterioso. Eles são vários processos. E se você comprar uma peça semi-pronta e fazer um trabalho em cima, não é artesanato. Anápolis tem bastante artesão, só que a gente fica ainda um pouco sobre esse véu da invisibilidade, a qual nos chama e nos resgata é o pessoal de Goiânia ou de outros municípios. A Casa do Artesão, ela foi pegada por uma associação a qual a finalidade seria outra, porém não está sendo o que foi prometido. Aí temos uma feira, né, que é quem participa da feira consegue vender, porém a feira ela é tipo assim, cheia de regras. O artesão ele não está muito adequado a regras, ter que comprar tenda para ter aquela trabalheira de montar, desmontar. Época de chuva, não adianta ir na feira com época de chuva porque os clientes também não vão. Então são assim, várias coisinhas burocráticas, né, que ficam colocando eles nas casas deles e vendendo só para fora. Olha, eu tenho assim plena qualidade de vida. Eu não tenho horário, apesar que eu trabalho até 3 horas da madrugada fazendo meu trabalho, mas vou para a roça, vou para um córrego, para coletar material. Então a qualidade de vida minha é excelente. A gente só trabalha com aquele que realmente nos sustenta emocionalmente.
projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023. Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.